Olá, meus caros. Vamos falando de algumas temáticas fortes, densas. Poucas pessoas querem falar sobre essa temática. É difícil você vai ouvir o que eu vou dizer aqui em cima de púlpito. Apesar de ter um hino que eu escutava na época do Braulio Lima e falava só verdade sobre o filho de crente que não é crente, que dá mau testemunho. Você é filho de crente, mas você é filho das trevas, na realidade. A música diz, você é filho do crente, mas não é filho da luz. Você conhece a verdade, você não é inocente. Não pense que o Senhor... tem um hino. Não me recordo um pouco mais da letra, só isso que eu me recordo. Eu, inclusive, colocava esse LP do Braulio Lima, com várias outras músicas de Deus, para minha avó escutar, e ela gostava desses. Do filho de crente, que conhece a verdade, que não é inocente, que é filho de crente, mas não é filho da luz. Não fique se lamentando, não fique vacilando, pois a morte é surpreendente. Bom, o pior não é necessariamente a pessoa ser filho de crente e não ser crente. O pior é os pais defenderem o indefensável. O filho está errado, só porque é filho, defende. Vou botar um exemplo até quase que próximo da minha família. Uma tia falecida, que era irmã gêmea com minha mãe, que casou com um filho de crente. Acho eu que ela nem sabia que era filho de crente, depois que foi saber, conhecer os sogros, ela foi saber que os sogros eram da Assembleia de Deus, de Pelotas, Rio Grande do Sul e tal. E o camarada, conhecedor da verdade, porque os pais eram crentes, e ele desde novo conhecia, o que ele fez? Ele deixou da minha tia, desamparou os 2 filhos que ele teve com ela, não deu assistência, não deu nada, fugiu, foi ter outra mulher, depois mais outra, criou aqui em Santa Catarina a Praia do Pinho, do nudismo, foi um dos pioneiros, junto com, obviamente, algumas outras pessoas, mas foi um dos pioneiros que criaram a Praia do Nudismo em Santa Catarina. E o camarada cada vez mais num lamaçal, vamos dizer assim, porque um abismo chama outro abismo. Agora, você parando para analisar, talvez a mãe, claro que não é bem esse caso, mas digamos que seja um caso hipotético. A mãe olha para o filho de um pastor, um filho de um obreiro, uma benção, filho de crente. Esse eu confio, vou deixar minha filha casar com ele, ou ter relacionamento com ele. E depois do nada o camarada faz tudo errado. E pior, nesse caso, desse ente familiar meu que casou com esse sujeito, a família, os familiares, os pais dele defenderam ele, defenderam aquilo que estava errado. O camarada tem que contrai uma família, separa sem dar a mínima assistência para a esposa e principalmente para os filhos, é um canalha. Não tinha condições financeiras, isso é desculpa esfarrapada. Tem gente que não tem o que comer, mas trabalha para ajudar os filhos. Pede, faz das tripas coração. Sempre tem uma desculpinha para o sem vergonha. O sem vergonha sempre tem alguma coisa para dizer. E depois, mais tarde, tanto é assim que ele ficou bem de vida e não foi capaz de ajudar os filhos. Tendo a minha avó que cuidar de um dos filhos e minha outra tia de outro filho, uma outra filha.
Quando morre a minha tia, olha que curioso, a minha tia ainda estava casada com ele na lei dos homens, tinham se divorciado, mas a separação de fato já era grande, já era há muito tempo. Ele teve o direito de receber herança. A sorte que não pegou, porque seria uma baita de uma sem vergonhice pegar algo da esposa, pelo menos no ponto de vista jurídico, depois de não ter dado nada, de não ter suprido família, não ter feito os filhos bem de vida, vamos dizer assim, ou ter criado eles, sustentado eles. Esse é um primeiro caso. Tem casos muito mais piores e que eu acabei vendo de alguma maneira. Eu já percebi, quando eu coloco o pé dentro de igreja, quando eu começo a visitar, quando eu começo a quase virar membro, e não vem dizer que é porque é aquela instituição, aquela outra, não, é todas elas. Todas elas. Por isso que eu não cito necessariamente nomes de denominações nesse caso, porque são todos filhos dos crentes, todas as denominações, até filhos de católicos. Eu já posso até dizer um exemplo aqui, inclusive da minha cidade. Tem um advogado conhecido, tinha uma coluna no jornal, não sei se ainda tem, um jornal local aqui, e vai lá na coluna do jornal dele, só fala de Deus. Que Deus, ele é católico, Deus aqui, Deus acolá, que não sei o quê, não sei o quê. Agora o filho não vale nada. E o filho, às vezes, quando tem oportunidade, também fala de Deus. Só que é um hipócrita, um demagogo, praticou bullying contra a minha pessoa e dentre outras pessoas. Um cristão não pratica bullying. Um cristão ama o seu próximo, apesar de ter diferenças. Então, tem um monte aí. Não se engane, não se deixe enganar. Ah, não, ele é filho de uma pessoa de bem, de bons costumes, de bom caráter, cristão, né? Cristão, às vezes, do Cristo morto, e não de Jesus Cristo ressurreto. Então, como eu ia dizer, existem outros exemplos muito mais perversos que eu vivenciei na própria instituição. As regalias de filhos de pastores, de obreiros. Eu, como entrei na religião, sem ninguém da família, minha mãe era uma frequentadora, ainda é. Meu pai, não conheço direito, não conhecia na época, conheci um pouco mais tarde, nunca esteve presente na minha vida. E aí você entra lá, você não tem um pai pastor, você não tem uma mãe cooperadora, você não é nada, você é desprezado. Até na revelação, os filhos dos crentes têm aquela coisinha boa. Tem os churumaias, as línguas mais bonitas lá, e a profetisa começa a falar, e ela vê a bandeja de cachos de uva, de leite e mel, enfim, eles veem um monte de coisa lá, castiçal, estrela, luz, para dar para o filho do crente. Não, porque tu é filho do pastor, vai seguir na doutrina, vai seguir de acordo com o pastor, porque não sei o que, não sei o que. Então, eles têm a vez, a prerrogativa, o privilégio dentro da instituição. Aqui não é filho de pastor, já fica mais para lá. E na maioria das vezes eles são os piores. Só estão lá porque o pai é pastor, porque não tem outro meio de ganhar dinheiro, aí eles viram pastores. Mas eles não têm compromisso com palavra, não têm compromisso com o evangelho, casam, descasam, se prostituem, namoram escandalosamente em frente de igreja, fazem sexo em frente de igreja, fazem tudo, orgia, bacanal, são drogados. Sim, tem filho de pastor drogado. E o pai é a coberta. Não, meu filho não é drogado não, está liberto.
E a gente está pregando em cima do púlpito sobre efeito de psicotrópico. Como teve aquele pastor, a gente não sabe se ele era filho de pastor, mas era um pastor, o tal de Adeilton, que teve, por conta de usar muita cocaína, o quê? Uma overdose. Então, só porque é filho de um pastor conhecido, famoso, alguém da igreja, tem aquela capa por cima de que é uma pessoa boa. Tem um cartaz ali que diz, não, esse aqui é confiável. Dá aquela aparência, aquela enganada. Pelo rótulo isso é enganado, porque o conteúdo é outro. E até hoje, lamentavelmente, muitas pessoas têm preconceito. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Muitos ficam xingando, mas aquele lá é mundano, mas aquele lá é isso, mas aquele lá é aquilo. O mundano, às vezes, não fez nem 1% do que um filho de crente fez na vida. Olha, poderiam me chamar de mundano, porque eu não cresci em berço cristão, em lar cristão, evangélico, católico, nada disso, apesar de ter me forçado, sem a gente querer, sem a gente ter consciência, sem a gente poder decidir ser católico, me forçaram a batizar, só o batismo pelo menos, isso por parte de um pai, eu até hoje eu não entendo isso, me forçou a se batizar como católico, mas nem no batismo católico esteve presente. Olha a hipocrisia, né? Só aparência mesmo. Então veja só, eu, considerado mundano, até os meus 16, 17 anos, não fiz o que muitos filhos de crente que eu conhecia faziam. Filhos de pastor da Assembleia, Deus de Amor, das pentecostais, neopentecostais conhecidas. E até mesmo gente que o pai e a mãe eram bastante católicos, fervorosos. E eu também fui enganado de uma maneira que, mais tarde que eu fui perceber esse engano tão forte, pela doutrina, inclusive, que a mãe me colocou, não é a doutrina de Bíblia, é a doutrina no sentido de ensino, né? De pai para filho, de mãe. Eu fui criado com meus avós junto com a minha mãe. Então, dizia para mim que o bom era estar perto de alguém que era cristão, ou crente, ou que professasse a fé, ou que era conhecido. Ora, isso um pouco garantia alguma coisa. Porque não define caráter religião. Ser filho ou não de crente não diz se a pessoa é boa ou má, e sim as práticas dessa pessoa. Eu me recordo que certa feita eu ia para a escola dominical e tinha uma menina lá que tinha uma implicância comigo e era filha de um presbítero. Depois esse presbítero caiu em adultério, saiu da igreja e montou uma zona. Perdoe a expressão, mas isso um bordel, isso mesmo. Não sei atualmente se ele continua administrando esse bordel ou já saiu. Tinha vez que ele vinha arrependido, chorando, que queria sair daquela vida de prostituição, não saía. Mas alguma coisa tinha. Aí essa menina tinha uma implicância comigo. Às vezes eu ia lá pegar, que na época era, aqueles tempos da década de 90, tinha um bebedouro, uma caneca lá. Eu ia lá pegar uma caneca d'água para tomar, para depois voltar para a escola dominical, ou para depois ficar ali assistindo o culto, quietinho na linha. Ela implicava com a caneca, ela batia com a caneca, ela jogava água em cima de mim, e ela me chamava de feio, e isso e aquilo para o outro. Uma perturbação. Minha filha de crente, e mais velha inclusive que eu. Quando não dava, às vezes, as briguinhas entre os meninos lá e meninos na própria escola dominical. Até isso é inerente por conta da fase da criança, as adaptações, como se fosse uma escola normal. Mas, contudo, tinha um porém, eles eram filhos de crentes. Eu não necessariamente era filho de crente, apesar da minha mãe já nesse período frequentar mais assiduamente a igreja, porque meus pais não estavam com algum cargo na instituição.
E eu percebi o seguinte, que pessoas que não professavam tanto a fé assim, católica, evangélica, isso dentro de instituição religiosa, fora de instituição religiosa, em vários segmentos da vida, eles eram muito mais humanos, muito mais gente de Deus, muito mais pessoas que olhavam para o próximo com amor, com misericórdia, compaixão. Certa feita, alguém me perguntou, acho que foi lá no outro canal, a diferença, por que que Deus tem filhos e por que que Deus não tem filhos? Na realidade, a pergunta é, por que que existe filhos de Deus e filhos das trevas? E eu disse, não existe só filho de Deus e filho das trevas. Existem criaturas. Quando Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, são aqueles que não eram judeus, eram de outros povos, eles tinham uma conduta muito mais irrepreensível, abençoada, santa, pura, em determinados pontos, do que os judeus que se achavam zelosos e se orgulhavam do seu Deus. Os próprios samaritanos, que tinham a diferença dos judeus puro e impuro, os samaritanos eram os impuros porque houve uma miscigenação, uma mistura entre um judeu que casou possivelmente com uma mulher da Filícia, ou com alguma mulher de outro povo, de outros povos, de outras nações. E aí os samaritanos eram os impuros judeus. E os judeus clássicos eram eles mesmos, porque eles se relacionavam entre si, gente da própria nação israelita. Então eles se achavam o máximo. Mas os samaritanos, que não eram considerados por eles, que eram uma subclasse, eram muitas vezes melhores em alguns pontos do que eles. Tanto é que Jesus foi falar com a mulher samaritana, que Jesus falou de salvação para eles. E eles acreditaram. E por isso também Jesus, certa feita, disse que o profeta em sua casa não tem honra. Fica claro. E era para ter, porque Jesus veio para os seus, mas os seus o negaram. Ele era judeu, os judeus teriam que aceitar Jesus, porque Jesus veio dos puros. José era judeu, Maria era judia. Do ponto de vista terreno, né? Claro que ele era filho de Deus, obra do Espírito Santo. Mas eles não aceitaram. Então, meus caros, não se iludam com essa coisa de crente, filho do mundo. O que importa é a ação, não é o rótulo. Ah, ele é filho do pastor, então ele é um homem de Deus. Ela é filha da pastora, ou melhor dizendo, da obreira. Nem sempre. O camarada lá não é filho de nenhum pastor, ou não é filho de crente algum, mas é uma pessoa do bem. E está cheio por aí. E quem vai julgar se essas pessoas vão para o céu ou não é Deus. Nós não podemos julgar, não. Cornélio era um homem temente a Deus, dava esmolas, e Deus olhou para tudo que Cornélio fez, centurião. Está lá registrado em Atos dos Apóstolos. Tanto é que ele convence a Pedro para ir lá pregar para ele aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, que era o que faltava. Tem um monte por aí que tem a pecha mundano, mas só falta ele aceitar Jesus de fato, ou só receber o Espírito Santo, ou aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, porque as práticas de um cristão ele já tem. Eu entendo que a gente tem que amar o próximo a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, que não adianta só dizer que eu amo o próximo, se eu não aceitar a Jesus ou amar a Deus sobre todas as coisas, tem que ser as duas coisas juntas. Mas Deus vai usar de misericórdia sim, porque mais vale esse do que o hipócrita, que diz que ama o próximo, que ama a Deus e está lá enganando todo mundo, fazendo mal para o seu próximo. E a Bíblia diz, oxalá Deus quer, seja quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Agora pare para analisar, quantos filhos de crentes, filhas de crentes, deram mais vexame, deram mau testemunho no Evangelho? Fala. Quantos por aí? E os pais fazem vista grossa.
tapam os pecadinhos dos filhos. Eu não estou falando de filho, por exemplo, que decide não estar em igreja, não quer saber de nada e faz e assume a sua responsabilidade. Eu estou falando de casos de filhos que estão lá na instituição, atrelados de alguma maneira com a fé do pai ou da mãe, ficam na barra da saia da mãe, lá no paletó do pai, para se manter, sobreviver, e o pai fica defendendo os filhos, a mãe fica defendendo os filhos mesmo tendo eles erros. O filho é um criminoso, o filho é um drogado, o filho é um adúltero. Não é. Ele é meu queridinho, é meu filhinho, Jesus perdoa. Mas só que tu não tens esse amor, né? Eu estou falando para essas pessoas, eles não têm o amor que eles têm para os filhos deles, no erro, pelas almas que estão fazendo coisas às vezes menores do que os próprios filhos. E aí que está a hipocrisia, porque apontar para o outro, condenar o outro para o fogo do inferno, aquele drogado lá vai para o inferno, mas o teu filho está na droga. Deixa de ser hipócrita. Se ele vai para o inferno que está lá fora, o teu filho também vai. Se a gente for usar o processo lógico. Aquela está na prostituição, aquela está fazendo. A tua filha também está fazendo as coisas erradas. E como eu vi essas hipocrisias no meio evangélico, meio gospel. Certa feita tinha uma pessoa que tinha até inveja de eu estar dentro de igreja e o filho dela não está. Olha o absurdo. Cadê a fé? E ainda defendia o filho. Não, meu filho é santo, meu filho é isso. Certa feita a polícia apareceu na casa da pessoa. Não, meu filho não fez isso, não fez aquilo. E estava lá comprovado que tinha feito alguma ilicitude. Não sei se teria pegado um carro, uma moto e batido em alguém, alguma coisa. Não, meu filho, não, meu filho jamais ia fazer isso. Isso não é de Deus, não. Porque a Bíblia diz para nós deixar a família nesses casos. Como que eu vou deixar a família nesses casos? Por exemplo, a família está errada, eu não posso concordar com o pecado da minha família. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que, se puder, se eu ter condições, ajudar ela, no sentido financeiro, material, se for o caso. Eu posso concordar com os erros, com pecados, com delitos. Não posso ser conivente com isso, porque eu estou nas mesmas obras. A Bíblia diz que aquele que consente com as obras das trevas está nas mesmas obras das trevas. Aquele que consente com as coisas equivocadas está no erro, não adianta. E eu não quero aqui estar dando uma de moral do cueca, porque é o que eu creio. Eu não sou santo melhor do que ninguém, mas eu não sou hipócrita. E o que eu estou denunciando aqui é hipocrisia. É aquele rótulo, não, filho de quem? Não, filho de evangélico, filho de católico, não. Cristão é gente boa. Ou uma ova. Não vou generalizar, tem sim pessoas de Deus que fazem jus ao nome cristão. Mas temos muitos aí que não são. E por isso que a gente não pode julgar pelo rótulo, mas sim pelo conteúdo. Por isso que Jesus disse, julgai não pela aparência, mas sim pela reta justiça. E provai se os espíritos são de Deus ou não. Analisai se é ou não é. Quantos crentes caloteiros? Quantos filhos de crente caloteiro, enganadores, só dão problema? Como diz a música do Braulio, conhece a verdade, mas não quer saber da verdade. E o pai ainda, não, vou colocar o filhinho para sucessor meu da igreja. Vou colocar isso, vou colocar aquilo. E às vezes eu falo aqui, vem um monte de gente me dar dislike, dizer que eu sou mentiroso, contendeiro, que eu só estou analisando a vida dos outros, que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Eu só digo uma coisa para essas pessoas: não leia a Bíblia. Porque a Bíblia revela tudo, revela a história de Davi, o adultério dele, revela a prostituição dele, o homicídio dele, revela tudo. E com base na história de Davi, nós temos uma lição, porque ele teve consequências. Do mesmo modo, quando a gente olha, e não precisa citar nomes, para pessoas que tenham feito coisas erradas, e ali dá para extrair uma lição, porque eu não preciso vivenciar o erro para aprender a lição, eu posso aprender com o erro dos outros. E é isso que eu faço aqui.
Agora, que Deus tenha misericórdia, Deus salve essas almas, salve os filhos dos crentes, que eles voltem a Cristo, que eles se convertam, se é que nunca foram convertidos, e que Deus faça justiça, porque muitos filhos do mundo, entre aspas, que vieram para a igreja e se converteram, não tiveram tanta chance que nem filhos de pastores. Às vezes, por conta de defender o filho, aquele ou aquela saiu de igreja, saiu da presença do Senhor. Por fazer acepção de pessoas, por defender as suas crias, que muitas pessoas estão se perdendo por aí. A gente tem que parar com a hipocrisia. É muito fácil condenar tu, condenar, e a minha situação como é que está? É muito fácil eu, como pregador, pregar para todo mundo, mas eu não dar o exemplo em casa. Eu condenar os filhos dos irmãos todos, mas no caso não tenho filho, mas digamos que tivesse, eu deixar meus filhos livres e soltos. Tem gente que é assim. Tem gente que condena as prostituições, é tudo bíblico mesmo. Mas lá está o filho fazendo alguma coisa, alguma vez, não, meu filhinho, né? Ok, meus caros? Nem sempre tudo que reluz é ouro. Nem sempre o que reluz é ouro. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, como eu disse. E Deus pode salvar os filhos das trevas. Eu já ia me esquecendo do que eu ia falar. E é para encerrar. Existem três, a pessoa me perguntou com toda a educação do mundo. Estou respondendo aqui. Como que Deus é pai? Deus tem filhos? Existem outros filhos? Não é para todo mundo ser filho de Deus? Não, porque existe a diferença de criatura para filho de Deus. Deus criou tudo, criou até Satanás. Mas Satanás não é filho de Deus. Foi uma criatura angelical, agora já é uma criatura demoníaca. Então Deus criou Satanás, Deus criou a natureza, Deus criou eu, criou você, permitiu nós nascer nessa terra. Somos criaturas. Agora a gente só vai ser filhos de Deus quando aceitar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque daí há um processo de adoção, como se nós fôssemos adotados por Cristo Jesus, ou pela condição, pelo sacrifício de Cristo Jesus, por Deus. Ou seja, nós passamos a ter filiação divina a partir do sacrifício de Cristo, de aceitar as palavras de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo para nós mesmos. Quando nós passamos a considerar como nosso próprio irmão, nós somos agora filhos de Deus. E os filhos de Deus andam na luz, porque Deus é luz. Agora, os que são mera criaturas, que ainda não aceitaram a Jesus, são considerados filhos das trevas. Por quê? Não aceitaram a Jesus, que é a luz do mundo. E nós só seremos a luz do mundo, e por conseguinte os filhos da luz, do Pai das luzes, que é Deus, se aceitarmos a Cristo, a doutrina dele. Então aí está a grande diferença. Ah, mas Deus não é Pai de todo mundo. Não, Deus não é Pai de todo mundo. Deus é Criador de todos. Nós somos criaturas de Deus. Agora, para ser filho de Deus é uma outra coisa. E ainda tem outras coisas para meditar. Tem um filho bom e um filho ruim. Por exemplo, aquela parábola do filho pródigo. Filho bom ficou, filho ruim saiu. Deus teve compaixão do filho ruim. E ele regressou. E Deus amou ele. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte daquele que sai, se afasta do seu caminho. Deus dá novas oportunidades. Mas é claro que Deus ama mais, se a gente pode dizer assim,
aqueles que o amam. Porque a Bíblia diz, eu amo aqueles que me amam. E aqueles que estão assim, mais ou menos, que não amam o Senhor, amam de lábios, meia boca, estão mornos, Deus dá uma chance para eles voltarem, para eles regressarem, para eles serem filhos de Deus mesmo, adoráveis de Deus. A mesma coisa é quando uma família, um homem e mulher, um matrimônio, tem 2 filhos. O filho é mais achegado aos pais do que o outro. Quem que o pai vai ter mais apreço? É aquele filho que é mais achegado. Mas não quer dizer que o pai e a mãe não amem aquele outro filho. Eles amam e dão chances para aquele outro filho se achegar mais. Se o filho não quiser, não pode fazer nada. E também, o filho que é mais achegado sempre ganha a ajuda dos pais. Sempre ganha o carinho. Assim é Deus. Aquele que está mais chegado a Deus ganha mais do que aquele que está afastado. Mas Deus quer que, inclusive, aquele que está mais junto com o Senhor, lute para aquele que está afastado, volte para Ele. Ou Deus não tem prazer naquele afastamento daquela pessoa. Tem uma misericórdia, porque Deus é um Pai amoroso, né? Mais do que o Pai convencional aí da terra, ok? Tá aí a resposta, inclusive, para aquela indagação e também a reflexão. Um abraço, boa tarde, de Jair, e até mais.